Jesus e 12 homens comuns. Sejam bem-vindos à nova série de mensagens da Igreja Casa Viva Fortaleza. Quero dizer para vocês que eu sonho com essa série antes da Igreja Casa Viva começar. Você acredita nisso? Então eu esperei mais de 3 anos para compartilhar com vocês algo que já queimava no meu coração. Irmãos, Jesus é o tema central das Escrituras. Então, quando a gente ousa dizer que teremos uma série, é uma forma de te inspirar, é uma forma de te dizer, vale a pena você mergulhar nesse assunto, nessa estação da sua vida. Mas longe da gente ter, a razão, a verdade, todo o conhecimento, seria impossível. Aliás, João vai dizer, no último capítulo do seu Evangelho, que se fosse registrado tudo o que Jesus fez, falou, não teriam livros suficientes para caber o que Jesus fez e falou. Você consegue imaginar isso? Então, o que vai acontecer aqui é, de fato, uma experiência como igreja. E eu tenho um desafio que eu vou deixar para o final da palavra para você, mas desde já eu quero te convidar. Eu não sei quantos de vocês têm hábito de assistir séries na Netflix, ou se você acompanhou todos os jogos da Copa do Mundo, se você é aquele camarada focado, quando você diz assim, eu vou fazer uma faculdade, eu vou estudar para um concurso, olha para essa série dessa forma. É claro que aqui é tudo de coração, aqui é tudo, você não tem compromisso comigo, você não tem que dar satisfação da sua vida. Mas se eu pudesse te dar uma dica, faz dessa série uma maratona de aprendizado sobre Jesus. Se tem um assunto que você tem que ser especialista em Jesus, porque ao nome de Jesus, todos os demônios se submetem. Então, você não precisa conhecer sobre demônios. Para você ser alguém habilidoso para lidar com batalhas espirituais, você precisa ser especialista em Jesus. Ele vai te instruir para tudo que você precisar na vida. E hoje nós vamos dar início à nossa série, que tem como objetivo ajudar você a descobrir quem é Jesus, o que ele ensinou, como ele viveu e como ele se relaciona com Deus Pai e com as pessoas. Mas eu também tenho como objetivo compartilhar com os irmãos, inspirá-los a conhecer mais, a amá-lo mais, a vivê-lo mais no seu relacionamento com Ele. Mas tem algo que será possivelmente do meio da série para frente. Nós queremos apaixonar cada um de vocês a fazer o que Jesus fez. Não só conhecê-lo, mas imitá-lo. Então nós vamos falar dos discípulos, mas também vamos falar sobre discipulado, que é o único caminho que Jesus deixou muito claro nas Escrituras, que nos torna no dia a dia capazes de ser parecidos com Jesus. Você não precisa só de um mestre, você precisa de um caminho para ser igual ao mestre, e esse caminho nós chamamos de discipulado. Por isso que a série é Jesus e 12 homens comuns. Quando a gente começar a falar mais sobre os 12 homens, vocês vão perceber o poder que é o discipulado. O discipulado não é uma estratégia como nós temos hoje, é uma jornada de relacionamento, e como eu gosto de definir, gente, cristianismo é sobre Jesus e eu sendo parecido com Ele. Cristianismo é sobre Jesus e eu sendo igual a Ele. E a pergunta mais importante que a gente precisa fazer hoje é: quem é Jesus? Como você define Jesus? Quem é Jesus para você? Eu quero mostrar algumas imagens, porque cada um de nós temos uma visão sobre cada uma dessas pessoas. Como você define esse homem? Esse é o Hitler. Alguns vão chamá-lo de louco. Próxima imagem. Como é que você define essa mulher?
Madre Teresa de Calcutá. Como é que você define ela? Alguns vão dizer que ela é altruísta. Na próxima imagem, e este homem? Como você define este homem? Esse é o pastor batista Martin Luther King. E se nós fôssemos defini-lo, talvez em uma palavra, ele seria o sonhador. I have a dream. Tão famosa frase de Martin Luther King. E esse homem? Como você definiria este homem? Esse é o Billy Graham. Alguns diriam que ele é o maior evangelista que o mundo já conheceu. Ele alcançou mais pessoas do que o apóstolo Paulo, do que Pedro. Billy Graham. E esse outro aqui? Pronto, esse aí é só um resumo dos 4. E esse aí? Quem é esse aí para você? Quem é esse aí para você? E esse outro? Dizem que é Jesus. E esse outro? Também diz que é Jesus. E esse outro? Também diz que é Jesus. E esse outro? Ah, esse aqui está mais conhecido. Esse aí é Jesus. E o próximo? Pode ir passando. Pode ir passando. Assim tem se tornado a caricatura de Jesus nos nossos dias. Está bonito esse Jesus? Está claro? Parece-me que cada um tem uma definição sobre quem é Jesus. Quem é Jesus mesmo? Esse é o problema, irmãos. Nós criamos vários Jesuses. Nós criamos o nosso Senhor, a nossa definição personalizada, mas que talvez não corresponda à verdade. É muito comum ouvir essa frase, mas o Jesus que eu conheço, quem é Jesus? Como você define Jesus? Por isso nós estamos preocupados e ao mesmo tempo animados para falar sobre quem é Jesus. E eu não posso fazer isso sem as Escrituras. Pega minha Bíblia aqui, filha, por favor. Tem algo dentro, cuidado para não cair. Quem é Jesus? Eu queria fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Eu queria pedir que o Pai abrisse o seu entendimento. E eu peço que você mesmo diga para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mesmo. Eu quero te conhecer como Pedro te conheceu, como os discípulos no caminho do Emaús. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Remova, Deus, o véu dos nossos olhos e renova o nosso entendimento. Remove o véu cultural, o véu tradicional, o véu emocional, o véu religioso que nos impede de te conhecer. Que haja aqui uma igreja apaixonada por Jesus, o Cristo puro e simples. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero apresentar Jesus para você, mas eu não vou trazer só a minha visão hoje. Então, você está preparado? Visualize comigo o início da sua vida humilde lá em Belém, envolto em panos, deitado numa manjedoura com Maria e José ao seu lado. Ele foi um menino no templo, que cresceu em graça, ele cresceu em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Jesus foi batizado aos 30 anos no Jordão. E na experiência do batismo ele ouviu a voz mais doce, mais poderosa, que não só lhe daria identidade, mas garantia o seu propósito, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Mateus 3,17.
Jesus é esse que andou no deserto e resistiu à tentação, mesmo cheio de necessidades. Como nós nos rendemos facilmente à tentação quando a gente está precisando de algo, não é verdade? Mas Jesus resistiu à tentação, ele cumpriu o seu propósito, porque na verdade a tentação de Satanás a Jesus no deserto era apenas uma forma de impedir o cumprimento do seu propósito. Esse é Jesus que ensinou o sermão mais conhecido entre os homens, o Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, onde recentemente ministramos sobre esse texto. Este é Jesus, amados, o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Daí vem a expressão, a divindade de Cristo, ou seja, a divindade de Cristo é Cristo sendo Deus e homem. Esse é Jesus, que curou várias pessoas. Entre elas curou o leproso, paralítico, cego de nascença e vários outros. Esse Jesus aceitou cada pessoa como ela é. Por isso ele conversou com uma mulher prostituta à beira do poço. Ele sentou à mesa com publicanos e pecadores, pessoas odiadas pela sociedade. Este homem Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou uma menina de 12 anos, porque ele revelou desde o começo, sem mesmo ter ressuscitado, que ele era Senhor da morte e Senhor da vida. Esse é Jesus, que surpreendentemente andou sobre as águas, aquietou a fúria dos ventos e da tempestade, acalmando apenas com uma voz liberada. E aos seus discípulos ele disse: coragem, coragem, não tenha medo, eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. Este é Jesus, onde as crianças corriam em direção a ele, e ele sempre olhava as multidões movido de compaixão. Para Jesus não existia gente esquisita, gente estranha. Eu não quero nem estar perto dessa pessoa, eu quero a distância dela. Não existia esse diálogo em Jesus, porque ele tinha compaixão de todos, e por ter compaixão ele sempre fazia algo em favor delas. Fazendo o quê? Curando elas, porque ele veio cheio de amor. Ele multiplicou pães para esses mesmos famintos. Este é Jesus, aquele que antes da criação do mundo, com o Pai e com o Espírito Santo, fizeram uma reunião lá no céu e traçaram um plano perfeito para toda a humanidade, incluindo eu e você. Então ele desceu, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade, porque, como eu gosto de dizer, a graça precisa chegar antes da verdade. Se você é alguém verdadeiro e não é gracioso, eu tenho uma certeza, você já perdeu muitos relacionamentos na sua vida, porque você se orgulha de dizer: mas eu falo a verdade. Isso não é Jesus. Jesus vem cheio de graça, o amor chega antes, a misericórdia chega antes, e depois você fala a sua verdade, porque a verdade liberta. A graça conecta, a verdade liberta. Este é Jesus, que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle. Sem Ele nada do que foi feito se fez, como diz João no capítulo 1. Este Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é Jesus, é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, dita lá em Gênesis ainda. Este é Jesus, aquele do qual os falsos profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. A Bíblia toda, o Velho Testamento todo, aponta para Jesus. Por isso Jesus, simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue colocado no madeiro das portas
libertou o povo de Israel da morte, gente. Isso é Jesus. É aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança. Ele foi simbolizado pelo sábado. Por isso Jesus é o verdadeiro descanso. Por isso ele quebrou a lei do sábado, não porque ele não gostava, não porque ele queria contradizer, mas porque ele era o verdadeiro descanso. Tudo no Velho Testamento apontava para ele. Ele é a realidade. Ele é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de uma mulher para ser o nosso Redentor. Este é Jesus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, mas pela alegria que lhe fora proposta, ele se tornou o nosso Redentor. Ele é aquele que andou por todo lado e no poder do Espírito Santo libertou pessoas oprimidas pelo diabo, onde os cegos passaram a ouvir, os mudos a falarem, os coxos andavam, os leprosos eram purificados e os mortos eram ressuscitados. Este é Jesus, a pedra fundamental da igreja. Não existe igreja sem Jesus. Ele é o dono da igreja, ele é o pastor perfeito dessa igreja, ele é o edificador da igreja. Esse é o nosso Salvador, o Messias, o desejado das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que suou sangue no Getsemane, que sangrou e chorou a mais dinâmica batalha para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar no inferno. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É aquele que levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, que foi cuspido e estendeu seus braços na cruz e transformou aquele ambiente de horror num palco da glória de Deus e um instrumento da nossa redenção. Este é Jesus, aquele que foi sepultado, aquele que arrancou nas entranhas da morte o aguilhão da morte, ressuscitou e ressuscitou gloriosamente, visivelmente, poderosamente. É aquele que voltou para o céu, está sentado à destra de Deus, o nosso grande advogado, o nosso grande sumo sacerdote, o que reina sobre as nações, que levanta reis e que abate reis, que tem as rédeas da história da minha e da sua vida nas suas mãos. Este é Jesus, que derramou a vida do Espírito Santo sobre a igreja, que presenteou a nós que não vimos Jesus. Nós não somos testemunhas oculares, ou seja, gente que viu e andou com Jesus. Por isso nós estudaremos sobre os discípulos, porque eles andaram, tocaram, conviveram com Jesus. Eu não quero estudar apenas Jesus na perspectiva bíblica teológica, eu quero estudar na perspectiva relacional, como ele tocou em Pedro, Tiago, João, para aproximar um pouco mais da gente. Esse é Jesus, que vai voltar para buscar sua noiva, também pessoalmente, visivelmente, audivelmente. Só os filhos ouvirão o toque da trombeta. De vez em quando o Levi me faz essa pergunta: pai, como é o tamanho desse trombone? Todo mundo vai ouvir esse trompete? Não tenham dúvida, meu filho, não tenham dúvida. Eu queria que ele viesse com a sanfona, mas vai vir com um trombone, né? Inesperadamente, mas vitoriosamente, gloriosamente. Esse é o meu Redentor, a razão da minha vida, da minha história. A Ele seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o Jesus que eu quero apresentar para vocês. Podemos ir para casa, né, já? Você acha que ele merece o nosso aplauso? Um dia eu estava em um seminário de louvor e adoração e eu nunca vou esquecer que o ministro
que estava ministrando naquele dia, deu uma diferença entre o que é bom e o que é muito bom. E ele disse que nós, seres humanos, expressamos o que é bom aplaudindo. E a gente aplaude aqui. Mas quando algo é muito bom, a gente aplaude assim. Então, sempre que você aplaudir Jesus, a minha dica é aplauda acima da sua cabeça, para dizer, Ele é muito bom. Mas nós precisamos definir Jesus, porque o cristianismo deixou de ser um relacionamento com Cristo e se tornou uma opção cultural ou uma tradição religiosa. Isso que eu acabei de descrever para vocês é um resumo, eu não descrevi os versículos bíblicos para te provar ou te comprovar. Foi uma coisa do coração, obviamente, de estudos, de conhecimento. Isso é o pastor Orlando apresentando esse Jesus. Mas eu não sou nem louco de ficar só nisso. Se você perguntar para a maioria das pessoas à nossa volta, elas dirão que são cristãs. Mas o cristianismo, amados, é muito mais do que uma crença cultural. Ele é muito mais do que uma religião. E como está confuso nos últimos dias. A maioria das pessoas celebram o Natal, celebram a Páscoa, participa de cultos ecumênicos, mas não passa disso. Alguns têm a ousadia de se embebedarem na Páscoa ou no Natal. É só olhar as estatísticas da Polícia Federal, só olhar as estatísticas da polícia, você vai ver que é loucura. O grande homenageado é Jesus e o cara não está nem aí para o aniversariante. É verdade que ele não nasceu em dezembro, mas já que estamos em busca de significado, talvez alguns de vocês estão aqui. No Natal se preocuparam mais com a ceia do que com o aniversariante. Gente, só o cristianismo de verdade, se é cristianismo de verdade, se Jesus se tornou o meu Senhor e meu Salvador, a quem escolho todos os dias me entregar, para que Ele seja o centro da minha vida, somente quando isso acontecer é que Jesus vai fazer diferença na nossa vida. Mas ainda tem algo mais poderoso para lhe apresentar sobre Cristo. Desde o início do seu ministério, Jesus tomou uma decisão. Jesus disse assim: eu não serei Cristo sozinho. Eu não vou andar sozinho. Eu vou fazer tudo o que eu preciso bem perto de alguns camaradas bem diferentes, bem estranhos, bem complicadinhos. Eu vou chamar alguns homens para andar comigo, ao meu lado. E estes homens, eu vou chamá-los de discípulos. Porque ser filho é a porta de entrada. Ser discípulo é coisa de maturidade. Razão essa porque eu insisto que esta igreja mergulhe mais fundo, porque de alguma forma a grande maior parte dos cristãos que um dia se decepcionaram com a igreja, um dia se cansaram com alguma coisa religiosa, estão agora bem posicionados, dizendo assim, mas eu sou filho, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, e eu preciso insistir nessa voz com vocês. Eu amo os meus filhos, gente, mas é muito estranho o Levi ter 10 anos de idade e se comportar como uma criança de 5. É muito estranho a minha filha Lara ter 16 anos e se comportar como uma menina de 10, porque o sonho de todo pai não é ter um filho amado, é ter um filho maduro. O sonho de toda mãe não é ter uma filha, a coisa mais fofa, passa rápido a coisa mais fofa, mas ela tem que se tornar uma mulher madura. Só no caminho do discipulado nós podemos encontrar a maturidade. Essa conversa do filho amado, que Deus me ama como eu sou, gente, isso é conversa de gente que não ama a Bíblia, é de gente frustrada com a igreja, é de gente religiosa, é de gente que quer traduzir tudo como se o amor bastasse, e sim, o amor basta para te levar para o céu, mas não basta para te tornar maduro.
Porque toda graça precisa de verdade, como lemos. Aqui se apresenta algo extraordinário, irmãos. A cruz não teve a última palavra sobre Cristo. Logo, o maior propósito de Jesus não tem a ver só com me levar para o céu, como se eu agora, sendo salvo, que já é algo extraordinário, mas isso não foi todo o propósito de Jesus. Tem a ver com 12 homens, com que ele trouxe para perto dele. Jesus tinha uma preocupação que no dia a dia ele andasse transferindo a sua vida, o seu DNA, o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e de reagir, para transformar os homens. Irmãos, Jesus foi tão implacável em transformar homens comuns em homens discípulos, que Pedro, no dia lá, dos momentos antes de Jesus ir para a cruz, Pedro corta a orelha de um homem chamado Malco. Vocês lembram? Vocês lembram que Jesus se importou com a orelha daquele camarada e colocou a orelha do cara no lugar? Que coisa, gente. Porque alguém que vai morrer na cruz está lá preocupado com alguém que está perdendo a orelha? Não é assim? Então era o amor que Jesus tinha e o caminho da maturidade que Jesus tinha para os seus discípulos. Esses homens, todos, eram homens comuns, todos eles. Então eu gosto de dizer, e aqui é uma compreensão bíblica teológica do seu pastor, Jesus cumpriu o seu maior propósito, não apenas indo para a cruz, mas transformando 12 homens comuns em 12 discípulos. Eles se multiplicaram, gente. Eles se multiplicaram tanto, de uma forma tão exponencial, que chegou até mim no Conjunto Ceará. Gente, Conjunto Ceará é o fim do mundo. Jesus me encontrou lá no Conjunto Ceará, gente. Saiu lá de Jerusalém e ele foi se espalhando. Sabe por quê? Porque 12 homens comuns se tornaram 12 homens incríveis, extraordinários. Pense agora nesses primeiros discípulos. Os primeiros discípulos não tinham igreja. Os 12 discípulos não tinham uma Bíblia. Os 12 discípulos não tinham uma religião. O que eles tinham? Um homem, um discipulador, que os amou, ensinou, confrontou, demonstrou amor e fez, sabe o que com esses caras? Assim como o Pai me enviou. Você não estava esperando por essa, né? Agora eu envio vocês. Os discípulos agora tinham o mesmo DNA do Pai, e agora eles mudariam o mundo porque eles andaram com Jesus. 12 homens comuns foram chamados para segui-lo, para assistir os seus milagres, para ouvir diretamente da boca de Jesus os seus ensinos. O que eles podiam dizer de Jesus, não tinham lido em livro algum, mas eles viram, ouviram, tocaram, se relacionaram com Jesus. E eu já posso dizer algo para você. É isso que essa série vai buscar fazer com você nesses próximos domingos. É te trazer mais para perto do coração de Jesus. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Se bobear, você sabe muito mais de cristologia do que eu. Se bobear, você tem muito mais facilidade de conectar as parábolas, os ensinos de Jesus, muito mais do que eu. Então, não é sobre aprender de Jesus intelectualmente apenas, mas é principalmente viver. Se alguém perguntar para você nos próximos dias, cara, como é que está lá a Casa Viva? O que o teu pastor está ministrando? Pode dizer assim, meu pastor está apaixonado por Jesus.
Cara, ele quer apaixonar todo mundo por Jesus, ele não fala de outra coisa, ele só fala de Jesus, ele só canta sobre Jesus, tudo na cabeça dele é sobre Jesus. E para quem me conhece mais de perto, sabe que eu sou intenso nesse sentido. Então eu vou mergulhar mesmo, irmãos. Eu fiquei esses dias olhando para as séries, as últimas séries que nós ministramos. E como eu aprendo? Começamos o ano falando sobre as promessas de Deus. Ano passado ministramos sobre sermos inabaláveis. Cada série é algo tão libertador, tão profundo para o meu coração. Saímos agora de uma série sobre a cultura do reino. Isso é tão tremendo. Por isso que eu não coloquei data para terminar essa série, porque vai ser tremendo, irmãos. Você está empolgado como eu? Essa empolgação toda aí, Jesus. Mas vai melhorar, até o final vai melhorar. O que aconteceu com esses discípulos, gente? Eles foram impactados e impressionados por uma pessoa, não por uma religião. Por isso, eles não tinham outro assunto. O assunto dos discípulos era sobre Jesus. Hoje, o cristianismo está tão cheio de coisas secundárias, né, gente? E eu sei que é legal a gente ter várias percepções, é mesmo, mas a gente está dando muita atenção para as coisas secundárias. Eu não quero nem mencionar para não ser tendencioso, mas naquela época os discípulos só tinham uma pessoa, Cristo. Então eu te pergunto, quem é Jesus para você? Eu acredito que nós estamos precisando de um Jesus relacional e de uma revelação do alto para a gente compreender, porque quem compreende Jesus, pessoal, muda. Mas muda da água para o vinho. Sim, a libertação mesmo. Menos religião e mais libertação, mais compreensão de quem é Jesus. E nós precisamos trazer de volta o foco para Jesus, colocá-lo no epicentro da nossa vida e da nossa identidade. Então a pergunta hoje é: quem é Jesus para você? Eu quero ler um texto com você. Feita essa introdução, peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz é você, Simão Bar-Jonas. Toda vida que você vê essa expressão Bar, significa filho. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar-Jesus, filho de Jesus. Barrabás, filho de Rabás, certo? Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que estás nos céus. Deus Pai abriu o entendimento de Pedro, para que ele pudesse definir corretamente, e nós precisamos pedir que o Pai também abra o nosso entendimento, para a gente ver Jesus. Quem é Jesus? O nome Jesus significa Deus salva. Jesus é o Salvador. Observe, queridos, o poder do nome que Deus escolheu para o seu Filho. Em Mateus capítulo 1, verso 21, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de
Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus significa Deus salva. Eu voltei a ler, né, os 4 evangelhos com devoção em primeiro lugar e como estudo. E você vai lembrar que José se escondeu, né, porque ele ficou tão preocupado, porque a noiva dele estaria grávida. E foi tão interessante, gente, o que Deus falou comigo lendo esse texto, porque Jesus disse que José é que deveria dar o nome para o filho. Não foi Maria que deu o nome. Isso ressalta fortemente aos meus olhos, como Deus tem falado nos últimos anos. Eu tenho falado isso nos nossos cultos, na nossa liderança. É pai quem dá identidade. Não é mãe que dá identidade para filho. Mãe dá segurança, mãe dá nutrição, mãe dá organização. Toda pessoa disfuncional teve uma ausência de um pai, ou um excesso de pai muito presente, muito bravo, tudo era muito extremo, a disciplina era extrema, ele falava extremo, ou ele era ausente demais. Um pai muito presente cria um filho medroso, porque ele vem com aquele clima, né, tão tenso. E um pai ausente cria um filho inseguro. Atenção, quem dá identidade para filho e filha é pai que dá voz de destino. Quando nós entendemos isso na nossa casa, irmãos, isso mudou tudo. Então, de vez em quando, a Vanessa diz assim: vem cá, libera uma palavra sobre essa menina aqui. Eu disse: mas por que ela não orou? Porque ela já entendeu que tem palavras de destino que não é ela que vai dizer, é o pai. É o pai que declara o que você vai ser. Se você conversar um pouco com os meus filhos no tocante ao futuro, a gente conversa bastante sobre isso. E eu, como um gestor e um pai, fico tentando: e aí, o que você quer ser? Todos eles já sabem o que querem ser quando crescer. Mesmo que mude no futuro, mas algo foi plantado no coração deles. O que você quer ser? Quer amar Jesus sobre todas as coisas. Você quer fazer o que nos seus estudos? É pai que libera a identidade. Feche esse parênteses. Mas pense comigo. Todos nós temos nomes para dar para Deus. Nós gostamos de um Jeová Rafá, porque Ele cura. Nós gostamos muito de um Jeová Jirê. Talvez a gente saia de casa para ir para um culto, para uma oração, porque você quer receber uma porção daquele Deus que você quer receber. E o que é mais interessante é que Deus dá mesmo. Deus tem amor mesmo, mas nós não estamos falando de filhos amados, estamos falando de filhos maduros. Jeová Shalom. Mas há apenas um nome dado ao Deus encarnado: Jesus, o Salvador. Só há um nome dado entre os homens pela qual podemos ser salvos: Jesus, que significa Deus salva. Se Jesus é o que veio para salvar, isso significa que os seres humanos estão perdidos. E é aqui onde nasce a salvação e o novo nascimento. Porque tem gente que não acha que precisa aceitar Jesus. Por quê? Porque não nasceu de novo, não entendeu que nós nascemos mortos, como diz Romanos, em nossos delitos e pecados. Nós somos descendência de Adão. Cristo precisou vir para nos salvar. E quando Deus escolhe Jesus, Ele tinha um plano bem claro: salvar a humanidade e dar ao nome de Jesus um nome sobre todo nome. Então Jesus veio para salvar um povo perdido, e por isso precisou-se de um plano de salvação. E quando se trata do plano de salvação, todos vocês precisam aprender a falar do plano de salvação. Todos nós precisamos de Gênesis Apocalipse apresentar Jesus em 5 minutos. Como é que o Pai descreveu Jesus? Múltiplas vezes, irmãos, o Pai colocou um rótulo em Jesus. Muitas vezes o Pai abriu os céus e com voz audível disse o que para o seu filho? Este é o meu filho amado, em quem me agrado.
É como se o pai não tivesse resistido, sabe? Ele disse assim: ei, eu estou enviando o Salvador para vocês, mas deixa eu só lembrar, ele é meu filho amado, em quem eu tenho minha alegria. E lembre-se, tudo que Deus queria comunicar à humanidade, Ele falou através de Jesus, do seu filho amado. Por isso, João, na sua carta em 1 João, vai dizer que Deus é amor. Por isso João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o primogênito de toda a criação para nos salvar. Deus ama o Filho e foi por amor a nós que Ele enviou Jesus. Como é que os discípulos definiram Jesus? Lemos isso, Mateus 16,16. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tomé certa vez disse: Senhor meu e Deus meu. Vamos supor, irmãos, que alguns de vocês resolvessem caminhar, morar na minha casa, caminhar comigo durante 3 anos, e vocês me assistissem em tudo aquilo que eu faço. Eu tenho uma garantia: depois de 3 anos você teria uma lista de decepções, uma lista de meu pastor é muito imperfeito mesmo, esse cara talvez não tem nada de especial. Mas com Jesus é diferente. Se você andar com Jesus pertinho todo dia, você não vai se decepcionar. Se cada dia vai ficar mais surpreendido. Por isso que cada discípulo admirava cada vez mais e afirmava cada vez mais convicto: Ele é o Filho de Deus. Essa é a maior confirmação, gente, de que Jesus era mesmo o que Ele dizia que era, porque o Pai disse quem Ele era, mas porque os seus discípulos confirmaram. Por isso que é tão importante, no contexto da igreja, nas nossas relações, a gente amadurecer a forma como a gente vê as pessoas. E a gente tem buscado caminhar sim na Casa Viva. Você não é o que seu passado diz que você é, você é o que Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é, mas você é os frutos que você dá. Não julgueis para não ser julgado. É bíblico, é verdade, mas a Bíblia diz que a gente também conhece o fruto pela árvore, ou a árvore pelo fruto, né? Conhece a árvore pelo fruto. Os seus frutos dizem quem você é. As suas finanças dizem quem você é. As suas escolhas dizem quem você é. Não é sobre julgamento, é sobre frutos. Por isso eu sou tão apaixonado pela palavra fidelidade. Fidelidade é um atributo dos que permanecem. Eu não sei se você sabe, uma triste notícia: a igreja dos desigrejados é maior do que a igreja dos congregados no Brasil. Você sabia disso? Isso é muito triste, gente. É muito triste saber. Hoje a perspectiva hoje é que nós somos em aproximadamente 32, 33 milhões de evangélicos no Brasil. A última pesquisa dizia que havia mais de 40 milhões de ex-evangélicos ou de desviados. Eu tenho uma certeza, e isso aqui eu acredito que eu nunca falei nem para minha liderança, mas uma das palavras que Deus me deu antes de começar a Casa Viva é que a gente teria que evangelizar os evangélicos. É que a gente teria que trazer para perto muitas terras secas, muita gente que tem o seu Cristo, a sua forma de ver a Bíblia, a sua forma de ver, não que isso não seja importante, tá certo? Mas é daí que nascem as seitas. Eu não sei, irmãos, em algum momento é meu papel como pastor trazer doutrina de uma forma mais profunda, para que você entenda por que nós não somos espíritas,
Por que não somos testemunho de Jeová? Por que não somos adventistas do sétimo dia? Por que não somos mormons? Porque todas essas religiões, até ditas como cristãs, são religiões da qual o seu dono, o seu profeta, o seu iniciador teve uma visão pessoal do que é e de como deveria ser. Por isso, não é possível você ser cristão dessas religiões sem abraçar quem iniciou. Por que a gente não é isso? Por esse pensamento que muitos de nós até aqui dentro têm. Não, mas o meu Jesus da Bíblia, sei o que, cara? Você não tem Jesus de nada, não. A Bíblia que diz quem Ele é. Vamos conversar sobre a Bíblia. Ah, não é para julgar. Quem disse? Isso é uma verdade incompleta sua. A verdade completa é que você pode ver frutos. O fruto do Espírito é amor. Como é que está o seu nível de amor? Está baixo? O seu nível de paciência está baixo? Ô meu amigo, se você não tem paciência, você está me comunicando algo, que você não tem intimidade com o Espírito Santo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a sua vida que está revelando. Você não tem domínio sobre a bebida, sobre o jogo, sobre a pornografia. Você está com baixa dose de Espírito Santo. Não estou te julgando não. Eu só estou trazendo você para uma conversa real de alguém que quer te ajudar, é amar sem te julgar mesmo. Mas, por favor, da mesma forma que disseram para nós que nós somos muito de rotular as pessoas, e quantas vezes eu pedi perdão nesse púlpito, dizendo, gente, é isso mesmo, eu já fui um cara que afastei gente da igreja, dado o meu grau de religiosidade. Sim, eu estou me convertendo, Jesus está me sarando, eu quero ser maduro, eu quero ser equilibrado, mas não vem com essa conversa de dizer que dá para amar o mundo e amar a igreja, que dá para servir no ministério e dá para servir a prostituição. Não dá não, cara. Não dá para você ser duas pessoas, mas não sou eu que vou te definir, não sou eu que vou te disciplinar, são os teus frutos que vão confirmar, ou as tuas escolhas que vão te derrubar, porque tudo que você planta você colhe. Ah, besteira, eu já sei disso. Pois é, eu também achei que eu sabia. Toda vida que você planta ressentimento, você colhe distanciamento. Só que ressentimento ninguém vê, cara. Nem tua esposa vê, nem teu filho vê que você é uma pessoa ressentida. Mas uma coisa é certa, vai pular em algum momento, em algum cenário. Alguém vai ver, alguém vai discernir, alguém vai, não é te julgar, é discernir. Por isso que a gente valoriza os dons do Espírito, porque coitada da igreja que não tem gente com dom de discernimento, pessoal. É o dom de discernimento que revela o que está oculto, não para te envergonhar, mas para te curar. Como é que os adversários definiram Jesus? Marcos 3:10. Pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, sempre que os espíritos imundos os viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Que lindo, né? Nós estamos conhecendo Jesus hoje a partir de quem Ele é. Quem é Jesus? Importa o que Deus pensa sobre Ele. Importa o que os seus discípulos estão dizendo sobre Ele. E eu acho tão interessante, porque Jesus mesmo não se definiu como esse, ou não fez tanta força para se apresentar como filho. Ele simplesmente foi filho. E quem andava com ele reconhecia a natureza dele. Como é que os demônios definiam Jesus, gente? Ele realmente é o Filho de Deus.
Quando ele estava na cruz, os soldados o crucificaram e disseram, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram um terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, o Pai chama de Filho de Deus, os discípulos definiram que ele é o Filho do Deus vivo, os demônios o chamam de Filho de Deus. E como é que o mundo vai definir Jesus? É aquela caricatura lá do começo. Cada um tem uma opinião. Alguns o chamaram de louco, outros de profeta, outros de charlatão, outros de Elias, outros de Jeremias. Alguns o chamaram de mestre, outros o chamaram de revolucionário, outros o chamaram de espírito evoluído. Ou seja, o Pai o chamou de Filho de Deus, os discípulos chamaram Jesus de Filho de Deus, os demônios chamaram de Filho de Deus, e parece que o mundo não sabe definir quem é Jesus. Exatamente porque cada um quer ter o seu Cristo. Irmãos, eu aprendi uma coisa que assim me deixou embasbacado há um tempo atrás. É porque eu posso amar a Bíblia e não amar Jesus, cara. Você sabia que existe bibliolatria? Como assim, Orlando? Se é a palavra de Deus que revela quem é Jesus? Pois é, cara. Se você não tratar de dentro para fora, isso é um problema, porque tem gente que conversa com a Bíblia para te provar, para te detonar, usa versículos bíblicos para te acalmar quando você deveria dar um abraço. Gente doente precisa de visita, não só de oração. Gente que está faltando tem uma necessidade, não precisa só de oração, ele precisa de um recurso, entende? Porque a gente vai usando o que a gente sabe para criar uma cortina de fumaça naquilo que deveria ser a essência, e a gente fica nesse, de fato, evangeliquez, de muitas palavras e pouca ação, pouco amor. Isso é bibliolatria, gente que sabe muito de Bíblia e sabe pouco de amor, sabe muito de Bíblia e sabe pouco de paciência, sabe muito de Bíblia, mas sabe nada de domínio próprio. Meu Deus, gente, há uma responsabilidade maior sobre nós. A Casa Viva tem uma responsabilidade, porque ela entendeu que ela não quer ser uma igreja religiosa, mas ela não pode ser uma igreja liberal. Ela não quer ser uma igreja opressora, mas ela não quer ser uma igreja, do jeito que tá bom. Não. A gente precisa voltar a se apaixonar por Jesus, cara. E tem alguns verbos que não pode mudar. Obedecer, por isso nós cantamos. Bota o ré aí, dá o ré para nós. Quero obedecer, quero permanecer. Isso é cântico de gente madura, certo? Não é eu quero sentir. Sentir o quê? Eu quero obedecer mesmo. Em ti vou confiar, gente. Confiança é coisa de filho maduro. Só filhos confiam. Por isso que é trágico quando você não confia no seu pai. Gente, um filho que não confia no pai, meu Deus, que não confia na mãe, meu Deus, está crescendo com buracos na alma, porque quem mais deveria amá-lo não é confiável. E aí a gente canta: seja o centro, seja tudo que tenho. És tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Como Jesus se definiu para a gente terminar essa manhã? Jesus disse: eu sou. Pode colocar todos os textos aí. Próximo slide, por favor. Isso aqui daria um curso na escola do discípulo, tá? Já pensei sobre isso. Pode passar todos. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo,
Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Acho que é isso, são 7. Sabe quem falou sobre isso? Um dos discípulos que andou com Jesus. Ele apresenta Jesus como o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Por isso que é tão esquisito quando alguém chega para mim e diz assim: cara, eu não estou conseguindo mais ser feliz porque essa pessoa me deixou. Eu não estou conseguindo mais fluir porque essa pessoa me traiu. Eu não quero diminuir sua dor. Há momentos que a gente consola, por favor. Há momentos que a gente ora para que Deus restitua. Mas deixa eu te falar na real: nada vai te preencher por completo a não ser Jesus. Toda fome e sede que a nossa alma tem só será satisfeita num relacionamento. Não é numa leitura apenas, é num relacionamento com Jesus. Você se relaciona com Jesus? Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que Ele te pediu algo? Você sabe? Qual foi a última vez que Jesus disse assim: para de fazer isso, cara, não tá bom não? Se eu te perguntasse, você responderia assim na lata? Porque se não, é possível que você ainda está se relacionando com um cara massa, legal, milagreiro, bondoso, e ele é tudo isso, mas ele não anda contigo no teu carro, não sei o que é isso. Ele não anda contigo nas tuas redes sociais, ele não anda contigo no teu casamento, e essa é a grande angústia do meu coração, é perceber que as nossas vidas não são cristocêntricas. Por isso nós não vamos nos apegar a formato, jeito. Por isso que é esquisito quando alguém critica a forma como você se veste, como você fala. Calma aí, cada um tem sua personalidade, sua individualidade, sua cultura, precisa ser respeitado, é verdade, até um certo ponto, porque tem um momento que Jesus muda. O cara que era um ladrãozinho chamado Zaqueu encontra Jesus e diz assim: cara, eu não posso mais roubar as pessoas, e mais, eu não só vou roubar. O Guilherme falou isso semana passada. Tô ligado, hein? Ouvi a palavra. Não é só não roubar. Agora eu quero ser generoso, cara. Eu vou devolver 4 vezes mais. Qual foi a última vez que você foi indiferente com alguém? Aí Jesus falou contigo assim: cara, perdoa essa pessoa. Aí você diz assim: não, vou perdoar não, vai marcar um jantar com ele. Eu vou tomar um café com esse cara, com essa querida, e dizer assim: cara, como é que você está? Você vai transbordar, porque quando Jesus muda a gente, transborda, pessoal. Por isso que o reino é contracultural, a gente viu isso. O menor se torna o maior, o humilde é que se torna exaltado, mas parece que a gente está numa guerra de orgulho, cada um quer ser melhor do que o outro. Pega o caminho de Jesus. Alguns vão te chamar de besta, vai ter que ouvir isso, mas é muito besta. Vocês não sabem, gente, os conselhos dos amigos de Jó que eu recebo. Cara, tu ainda liga para essa pessoa? Para mim, o cara é meu amigo e fala para mim: pai, tu ainda insiste nessa pessoa? Eu disse: cara, tu não está sendo usado por Deus não, irmão. Eu não tenho opção de desistir das pessoas. Nós não temos a opção de desistir das pessoas, porque a coisa que Jesus mais ama nesse mundo é gente. Você acha que são seus filhos, que é a sua empresa, seus estudos? Jesus está muito interessado em abençoar meus estudos. Ele vai te abençoar, mas deixa eu te dizer uma coisa, cai na real: o que Jesus mais ama são as pessoas que você odeia. O que Jesus mais ama são as pessoas que você é indiferente com elas. Não estou dizendo que você tem que ser amigo, mas não amar não é uma opção. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta. João 10,9. Se alguém entrar por mim,
não é entrar num seminário teológico para aprender sobre Jesus. É bom, tá certo? Eu fiz e estimulo, dou maior apoio. Aliás, pastores que vão pastorear na Casa Viva terão que fazer seminário teológico. Tem que estudar mesmo. Mas eu não vou definir a tua vida cristã porque você completou um curso teológico. Porque eu conheço uns amigos aí que, meu Deus, PhD em Bíblia, a vida é feia, abandonou a oração, cara. Como é que alguém tem teologia e não ora? Meu Jesus, se alguém entra por mim, Jesus diz, não é alguém entra pelo seminário, não é alguém entra na casa de oração, quarta-feira casa de oração, é maravilhoso, mas calma aí, cara, a porta do teu quarto tem que vir antes da casa de oração. Então, de duas uma, você não vem na casa de oração porque você não pode, tá tudo certo, ou porque você já não tem porta para abrir no seu dia a dia. Sair de casa para orar parece estranho, né? Claro, você não ora no seu dia a dia, é estranho mesmo. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu estou tão feliz com isso, porque poderia ter ali o bom profeta, o bom apóstolo, o bom mestre. Aí eu fiquei super confortável, porque nós temos um pastor que é muito melhor do que eu. Graças a Deus, ele é o pastor das nossas almas. Quando você chamar por ele, ele vai atender. Quando você mandar aquele áudio de 10 minutos para o seu pastor, ele não conseguir te atender nos próximos 2 dias, fica tranquilo, Jesus vai te atender. E olha que eu escuto, tá? Pode mandar áudio para mim que eu escuto com atenção, em espírito de oração, às vezes gemendo. Mas Jesus vai ouvir o teu áudio de 20 minutos, cara, ele não vai falhar. Que coisa boa, aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ah, meu Deus, que consolo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a videira verdadeira. Pregamos muito sobre isso. Fizemos uma série só em cima de João 15, gente. Só em cima dessa frase aí, ó. A vida que satisfaz, uma das séries mais impactantes que ministramos nessa igreja, trazendo muito quem nós somos, a nossa identidade. Essa série vai trazer muito mais agora quem é Jesus. Como é que você define Jesus?